Empresas quebram porque elas não sabem vender. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe esse episódio até o final, porque nesse episódio entregaremos dicas riquíssimas para você aumentar as vendas da sua empresa e prosperar. Bem-vindos ao Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo, eu sou host desse episódio e junto comigo nós temos outro host, que agora eu vou apresentar ele de outra forma, que é o melhor vendedor do mundo. Muito obrigado, Marcela. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso. E nós vamos falar sobre um assunto que de verdade eu adoro: vendas. E qual que é o tema de hoje, Marcela? O tema de hoje é venda mais e venda melhor, para que você coloque dinheiro no bolso, lucro. Será que vender mais é melhor do que lucrar mais? Vamos entender o que a gente quer dizer com isso? Mas antes, eu quero trazer aqui a conexão do dia. A conexão do dia de hoje é: pessoas compram personalidade. Como assim, Adriano? Pessoas compram personalidade. Todo mundo está vendendo o tempo todo. Agora, muitas vezes, Marcela, o que acontece? Você já deve ter recebido algum telefonema de vendedor. Sim. E se ele tem uma personalidade desagradável, se ele é, às vezes, meio entrão, as pessoas acabam deixando ele de lado, ignorando. Agora, se é uma pessoa que tem uma personalidade atraente, magnética, uma personalidade agradável, as pessoas acabam ouvindo essa pessoa. Então, sim, as pessoas compram personalidade. Até porque a gente não vende só quando a gente senta para falar com uma pessoa. A gente vai falar mais sobre isso durante o podcast. Então, se você está aqui e esse assunto te interessa, já segue a gente aqui, já liga as notificações, é isso que fala? E também clica no sininho e já compartilha. Vai, aproveita, já compartilha com alguém que precisa vender mais, porque a gente vai falar sobre isso. Então, personalidade vende e vende muito, né? Você pode reparar, pessoas na praia, quando ele tem uma característica mais animada, que ele trabalha mais o improviso, viraliza esses vídeos na internet. Sim, porque verdade. Essas pessoas compram. Odri, nossa, agora eu vou ter que falar já. Porque você me trouxe uma memória recente minha, muito interessante. Nós fomos para a praia no fim do ano e num determinado momento eu estava lá com a Marrícia, estava no mar com o Lucas e nós duas lá sentadas e aí passou o moço do queijo, dos espetinhos. Ó o queijo, ó o espetinho. Aí passou um outro, ó o picolé. Aí eu virei e falei assim para Marie, eu não me conformo de ver alguém achando que, por estar gritando, olha o espetinho, olha o picolé, alguém vai querer comprar o espetinho, o picolé dele. A gente sabe que sim, na praia tem lá as crianças e... Aliás, você é uma criança, né, Marie? Que fica, quero sair, quero isso. Falei para ela. Só que, se ele tem uma habilidade maior em vender, ele vai vender mais. E nisso, acho que uns 10 minutos depois que a gente conversou sobre isso, passou um senhor vendendo caipirinha na praia, drinks. Você comprou? Não comprei porque a gente já estava indo embora. A gente ia só trocar de roupa para vir embora para Limeira, senão eu tinha comprado. Porque ele foi
tão simpático. Ele apresentou tudo que ele tinha, ele conversou com a gente, ele perguntou sobre nós. Gente, ele era incrível. Então, ele não passou falando, olha o drink. Não, ele chegou e falou, boa tarde. Posso apresentar para você as opções de drinks que eu tenho para você se refrescar nesse verão? Na hora eu falei, claro que pode. Aí depois eu falei, ai não, gente, não é para eu beber agora. Mas ele foi incrível. E aí, nisso, a Marie virou e falou assim, nossa, mãe, esse aí deve vender bastante, né? Porque ele é diferente dos outros que a gente falou. E tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Que legal. E é interessante porque muitas vezes as pessoas acreditam que é só você estudar sobre o produto. E assim, é o básico você estudar sobre o produto. Então, dentro de vendas, estudar sobre o produto nem se discute. Nem se discute. O que nós vamos falar aqui são dicas extra que não estão em qualquer livro, mas está no método de vendas de Napoleon Hill. Aqui tem dicas, Marcela, que falam além de técnicas. Porque técnicas por técnicas, as pessoas já estão cansadas disso. E o que as pessoas querem é se relacionar com pessoas. As pessoas compram de pessoas. Então, se você não tem uma personalidade agradável, a sua possibilidade de vendas diminui. Então, se você quer aumentar o seu poder de vendas, você precisa melhorar, então, o seu magnetismo. Agora... Essa é a pílula de alta performance do dia? É isso, Marcela. Boa, pílula de alta performance, então, pessoal. Tenha bons livros que possa te trazer conteúdo rico para que você melhore ainda mais a sua capacidade de vender. E uma dica que a gente dá, então, é esse livro aqui de Napoleon Hill. E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Pessoas compram personalidade. E ele vai te dar dicas riquíssimas de como você pode vender utilizando a personalidade agradável ao seu favor. Ótimo. Marcela, fala uma coisa para mim. Você trabalha com vendas há quanto tempo? Olha, oficialmente, em torno de 8 até 25, 17 anos. 17 anos oficialmente. Que você trabalha com vendas. Porém, quando eu me formei na faculdade... Nossa, gente, não, acabei de lembrar. Minha amiga Roberta, se assistir esse episódio aqui, ela vai lembrar. Eu vendia bijuteria na faculdade, que eu e Roberta, minha amiga, montávamos as bijuterias. A nossa marca era Roma Biju, super original, né? Rô e Má. E a gente vendia. Então, lá eu já vendia. O meu primeiro emprego como fisioterapeuta foi em clínica de estética, e nas duas eu precisava vender, mas principalmente na Onodera. Eu era responsável por fazer as avaliações corporais, entender qual o melhor tratamento para a pessoa e vender o tratamento. Aí depois eu fui para outra área de fisioterapia e acabei não atuando tanto em vendas nessa outra área. Mas, de certa forma, eu vendia o tempo inteiro. Se for pensar que eu ter uma personalidade agradável, eu dar atenção para o meu paciente, que era uma coisa que eu me preocupava muito, em tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, chamando pelo nome, sabendo da vida delas, conversando sobre família, pensando nisso, eu estava vendendo o tempo inteiro. Agora, oficialmente, falando assim, eu me tornei vendedora, foi há 17 anos. Esses são os extra-oficiais. Legal. Marcela, então todo mundo está vendendo? O tempo todo. O tempo todo. É o que eu acabei de falar para você. Na clínica, eu atendia convênio. Minha clínica era conveniada à Unimed. Em teoria, eu precisava vender? Não, porque os pacientes chegavam. Nós éramos, acho que 3 clínicas ou 4 que atendíamos na época, então tinha muito paciente para ser atendido. Porém, se
a gente se vende, né? Se vender é vender a nossa imagem, vender a nossa personalidade. As pessoas, mesmo que o médico não indique aquela clínica, elas vão querer ir com aquele profissional. Então, sim, a gente vende o tempo inteiro. Ou seja, a habilidade em vendas, então, ela é essencial para todas as profissões. Com toda certeza. Eu arrisco a dizer, então, que só existe uma profissão: vendas. Olha aí, que interessante. E aí, você pode ser boa. um médico, precisa vender. Um engenheiro, precisa vender. Um dermatologista. Um advogado. Vender, um empresário. Sim. Agora, e se a pessoa não sabe vender? Corre um risco, sabia? Qual que é esse risco? Aliás, antes de falar sobre esse risco, se você quer saber qual é o risco, fica aqui até o final desse vídeo, hein? E já compartilha esse vídeo com pessoas que precisam vender mais. Sabe por quê, Marcela? Porque tem pessoas que mudam de profissão por não ter habilidade em vender. E esses dias eu estava conversando com um amigo, o nome dele é Renato, e ele me contou que tinha um profissional de fotografia. E o cara era muito bom. E ele desenvolveu, assim, todos os hard skills. Ou seja, ele se preparou, ele investiu na carreira, ele ficou anos estudando. O cara era muito bom. E ele desistiu da profissão. Sabe por quê? Porque ele não conseguia vender o serviço dele. A questão é, quantas pessoas podem se beneficiar vendo esse podcast? Porque investiram na carreira, se prepararam, estão muito bem preparados com os hard skills, só que não tem a habilidade em vender. E tem muitas pessoas, Marcela, que têm um trauma em vender. Porque acredita que vender é algo ruim para as pessoas. Até porque, por muito tempo, foi vendida a ideia de que, se você não tem profissão, tá desempregado, né, não tem o que fazer, vira vendedor. Vai lá, pede para ser vendedor de loja, vendedor. Então, por muitos anos, né, Dri, foi falado isso, que se você não tem o que fazer, não tem uma profissão, você vira vendedor. E, na verdade, não é bem assim. Não existe uma faculdade para ser vendedor como existe para ser médico, para ser advogado, para ser fisioterapeuta. Não tem. Nem para ser empresário não tem faculdade, nem para ser vendedor tem faculdade. Porém, existem cursos, treinamentos que aprimoram essa capacidade. E se você entende que é essencial a venda, e isso, gente, sinceramente, é importante que todos entendam. Independente da área que você atua, você tem que entender que você tem que ser um bom vendedor. E aí, para isso, é importante se desenvolver. Porque muitas vezes, e aí vou pegar o meu gancho, tá, Adri? De quando. Lembra? Na Asus, que era a nossa outra empresa, eu vendia. E se vocês me perguntarem, nossa, que legal, você vendia? E, gente, era peça e acessório para moto, que eu nunca andei assim de moto, nunca fui uma fã de moto, mas eu vendia. E aí as pessoas, se você me perguntar, mas o que você fazia para vender? Eu não sei falar. Provavelmente era a minha personalidade agradável. Agora, imagine-se tendo a personalidade agradável, porque eu acabava ficando amiga de quase todos os clientes, né? Às vezes saía até visitar junto com você, porque minha venda era só por telefone. E se eu tivesse desenvolvido essa habilidade naquela época, eu não tive interesse, porque a maior frente de vendas era do Dri mesmo. Mas se eu tivesse me desenvolvido ainda mais, caramba, a gente teria vendido ainda mais pelo telefone, que era a minha função. Então, assim, a gente vende o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quando a gente entende isso, nós éramos empresários, mas nós éramos vendedores. Aliás, nós somos instrutores da Mastermind, mas não somos vendedores. Porque se a gente não souber vender o nosso treinamento, quem que vai vender para nós? Então, é muito interessante ter essa percepção e despertar isso, buscar esse aprimoramento é essencial para que a gente cresça e prospere. Muito bom. Marcela, para vender, precisa de autoconfiança?
Vixe Maria, pra caramba. Agora, se a pessoa não tem autoconfiança, fica mais difícil. Bem mais. Primeira coisa, né? A pessoa precisa gostar do produto. A partir do momento que você gostou do seu produto, que você confia em você, confia no que você está vendendo, fica muito mais simples você oferecer para outra pessoa. E isso você pode trabalhar com autossugestão. Agora, se você está vendendo um produto que você não acredita, de verdade, uma sugestão, vai embora. Vai procurar alguma coisa que você confie para vender para as pessoas. Se você está vendendo e está assistindo esse podcast e você está com um resultado ruim ou está com um resultado menor do que você gostaria, pense nisso. O que você vende, você compraria? Se você não compraria o que você vende, mude de produto, vai para outro lugar, não tem problema nenhum. Vendedor sempre vai ter emprego. Todas as empresas precisam de vendas. Agora, tem gente, Marcela, que muitas vezes não confia no produto e muitas vezes não confiam em si. Isso é ruim para vendas, né? É muito ruim, muito ruim. Até porque quando a gente tem autoconfiança, a gente passa muito mais credibilidade. A gente consegue se posicionar melhor diante das pessoas. E aí, óbvio, que se eu vendo com posicionamento, com autoconfiança, as pessoas vão acreditar naquilo que eu estou falando e vão querer adquirir o produto que eu estou vendendo. Então, é essencial a autoconfiança. E muitas vezes as pessoas demoram a identificar. Aliás, para quantos vendedores já a gente vendeu o treinamento Lince antes de ir para o treinamento de vendas? Muitos. Muitos, porque a pessoa, ela não, naquele momento, não era a habilidade de vendas que ela precisava. Ela primeiro precisava adquirir autoconfiança, autoliderança, para se posicionar perante o cliente, para liderar. Aliás, é uma boa pergunta. Você que está assistindo a gente, acha que para vender precisa liderar? Uma boa pergunta. Boa pergunta. É essencial liderar. Porque se eu não lidero a minha venda, eu permito que o comprador mande em mim. Aí o comprador vai botar preço no meu produto. O comprador vai botar o prazo no meu serviço, no meu produto. Então, é essencial sermos líderes da nossa negociação, da nossa venda. Então, para isso, a autoconfiança é fundamental, senão a gente não vai, não consegue passar. Eu penso que o essencial que a autoconfiança passa é a credibilidade. Quando Perfeito. a gente é autoconfiante, quando a gente confia em nós mesmos, automaticamente as pessoas vão confiar em nós também. E aí a gente vai vender mais. Posso dar um exemplo? Mais. Claro. Falta de autoconfiança. O cara tá dando muito desconto. Muito desconto para vender. O que tá faltando? Autoconfiança. Porque se você não acredita no seu produto, provavelmente você precisa abrir mão de alguma coisa. E a primeira coisa que um vendedor abre mão é do lucro. Se você tem uma empresa e a sua equipe está dando muito desconto, você está perdendo dinheiro. E uma empresa que vende muito e não tem lucro, fecha. Então, primeira coisa, se a sua equipe não tem autoconfiança para vender, fica dando desconto, eles precisam trabalhar isso. Sim. Precisam trabalhar a autoconfiança. E aí, você encontra um vendedor que não tem muita autoconfiança e o comprador percebe que é um jogo, tá? Jogo de vendas, lidar com pessoas, conhecer pessoas, ter personalidade agradável. Muita coisa é sobre pessoas. Nem tudo, mas muita coisa é sobre pessoas. Aí, dentro do processo, Pareto, 80-20. 80% das negociações acontecem nos 20% final da negociação. O cliente fala assim, gostei do seu produto, eu quero pagar esse aí. Qual que é o melhor preço que você faz à vista? Aí ele fala, esse aqui é o melhor preço.
Aí o comprador faz o quê, Marcela? Ele faz o seguinte, ó. Ótimo, então eu vou fechar esse pedido com você. Para isso, eu preciso que você me dê 120 dias. Se o cara não tem autoconfiança, sabe o que acontece? Ele vai fazer o preço à vista e vai dar o prazo. Só que muitas vezes, isso para a empresa não é lucrativo. Isso não é venda. Na verdade, ele está tirando muitas vezes. Porque se a empresa já fez o preço à vista, é porque é até ali que ela tem margem. Se eu dou 120 dias para pagar, para receber, ou seja, eu abro um buraco no meu caixa. E tem muitas empresas que trabalham assim. E aí a primeira queda de vendas que dá, a empresa se desestabiliza. Aí perde fluxo de caixa, aí começa a entrar em uma série de coisas que é tudo derivado do quê? Falta de autoconfiança em vendas. Com certeza. E aí, nesse sentido que você falou, Dri, tem uma habilidade que todo vendedor tem que ter, que é a persistência. Isso tem duas que eu gosto muito de falar, né? A persistência e a resiliência. Aliás, antes de falarmos sobre persistência e resiliência, pessoal, lembrem-se de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você entende que podem se beneficiar desse conteúdo, que a gente pode ajudar com o que a gente está passando para que essas pessoas vendam mais. E se inscrevam, compartilhem, curta o nosso vídeo, isso é muito importante, para que a gente consiga entregar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Dri, aí você falou, poxa vida, a pessoa ela vai tentando, só que por falta de autoconfiança ela vai abrindo brechas, vai diminuindo o lucro até a hora em que quebra, em que desiste. Então, a persistência eu vejo que é uma característica extremamente importante para o vendedor. Agora, ela não se sustenta se o vendedor não tiver autoconfiança para que tenha, de fato, uma venda saudável. Em vendas, você vai ouvir muito mais nãos do que sim. Então, um bom exercício pensa assim, eu preciso levar 10 nãos para um sim. E vai contando, contabiliza isso. E aí você fala assim, poxa, foi 9, o próximo é um sim. E aí você vai medindo isso. Uma coisa importante em vendas é que você tenha métricas, né, para poder medir. Se você tem metas de vendas, você precisa ter métricas também para medir se você está tendo resultado, se você está tendo produtividade. Então, uma coisa importante qual que é o seu nível de fechamento? A cada 10. A cada 10. Para quantas pessoas você vende? Ah, mas o meu trabalho é online. Beleza, quantas pessoas você contactou para poder fechar? Isso é importante até para você ter mais resiliência. Agora, se você é uma pessoa que não tem resiliência, trabalhar com vendas vai ser um desafio. Aliás, já é um desafio para qualquer um. Né? Trabalhar com vendas é um desafio para qualquer um. Agora, se você não vende, você já está fora do desafio. Você já perdeu esse desafio. Então, se não aguenta ouvir não, tá fora. Ai, quantos vendedores a gente já ouviu? Ai, não dá, é muito não. Eu tô ouvindo muito não. Vou parar. Tá Se fora. parar, tá fora. Tá fora. É isso aí, vender é isso. Vai ouvir muito não? Vai. Agora, falando nisso, trazendo para um exemplo nosso de quando a gente iniciou na Mastermind e você iniciou vendendo antes mesmo de mim, né? Eu entrei depois. Quantos nãos você ouviu? Contabilizado? Perdeu a conta. É muito, Marcela. É muito. Agora, são 8 anos, é muito. Agora, são muitos. por que eu quis falar de persistência? Porque é uma habilidade que eu admiro muito em você. Porque quantos nãos você ouviu lá atrás, mas que você manteve o relacionamento com o cliente e hoje em dia esses clientes estão vindo fazer o treinamento. Nas nossas últimas turmas, nós tivemos clientes de 8 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, todos clientes do Dri, que ele fez reunião lá atrás, eles não fecharam, mas ele não desistiu.
Ele manteve o relacionamento com essas pessoas até que essas pessoas de fato vieram para o treinamento. E, gente, manter o relacionamento não é ficar insistindo na venda. Isso não tem nada a ver. Porque, às vezes, tem vendedor também, né, Dri, que ele insiste tanto que o comprador, ele se irrita, Pega birra. pega birra, aí já era, e acaba com qualquer perspectiva. Então, fale um pouco sobre essa questão de relacionamento, porque você tem uma habilidade incrível em fazer relacionamento com pessoas, com clientes, e isso mostra essa persistência em conseguir, né, trazer as pessoas. Sim. Realmente. E esse podcast, Ma, é para dar dicas, né? Sim. Não só para falar aqui sobre nós, mas para dar dica para a pessoa que ainda não conseguiu vir fazer o nosso treinamento de vendas. Sim. Então, uma coisa importante que eu coloco muito no meu dia a dia é assim: esse não é para mim. Esse não é para mim. Não é para o meu produto. Esse não é para o momento que aquela pessoa está. E muitas vezes, se você não entender o momento daquela pessoa, você vai ser um vendedor chato. E aí você vai insistir, o que é diferente de persistir. Sim. Então, quando você insiste para aquela pessoa comprar algo de você, você está sendo um cara chato. E as pessoas não gostam de pessoas chatas, né? Então, o que você pode fazer de exercício é contabilizar. Foca na sua meta. E o foco tem que ser sempre do cliente e não no cliente. O seu cliente vai virar um alvo. E ele percebe que você está mirando nele. Ninguém gosta de ser caçado. Então, por que as pessoas correm de vendedores? Porque falam, você quer me vender alguma coisa. E as pessoas não querem comprar. Mas as pessoas estão comprando o tempo todo. E aí, olha que interessante. Você falou sobre isso e eu tenho isso para mim. Eu mantenho o relacionamento com meus clientes e o relacionamento muito natural. Então, eu envio bom dia, alguma coisa, converso com as pessoas, mando algumas curiosidades que são interessantes para ela, da área dela. Então, é importante que você conheça o seu cliente, conheça pessoas, saiba o que é interessante para aquela pessoa e entregue aquilo para ela. Né? Tem que ter um bom senso, como minha avó dizia, né? Um simancol. E aí, uma vez um cliente me ligou, não me ligou, mentira. Ele me mandou uma mensagem pelo Instagram e aí falou assim, cara, eu estava fazendo uma caminhada aqui, eu estou numa nova fase na minha vida e agora eu entendo que eu preciso conhecer mais do Mastermind. Vamos tomar um café? Isso demorou 7 anos. Caramba! 7 anos. Então, isso é ter um objetivo, isso é trabalhar cliente, isso é ter uma personalidade agradável. Porque se essa pessoa não tivesse o mínimo respeito, se eu fosse insistente com ele, provavelmente ele ia lembrar de um outro vendedor. Com certeza. Mas quando a gente é sutil, é agradável, eu não forcei nenhuma venda para ele. Eu simplesmente deixei ali à disposição e entendi que o meu produto poderia ajudar ele. Tanto é que ele fez o treinamento, teve bons resultados e agora ele quer fazer o treinamento de vendas. Porque ele entendeu que ele é muito bom na profissão dele. Ele se especializou na parte de liderança. Agora ele falou, agora eu preciso vender mais. E o próximo treinamento que ele falou que ele quer fazer é esse de vendas. E aconteceu naturalmente, de uma relação. Agora, persistência, mas com foco e medição. Tem que medir o que você está fazendo. Porque senão você fica ali, só existe aquele cliente. E aí fica chato, né? Sim, sim. Até nesse sentido de persistência, eu tenho uma grande amiga, grande corretora, que é a Vera Matiaso, e eu tive a oportunidade de passar 6 meses com ela durante a pandemia trabalhando, e ela tem essa persistência também. E o que é muito interessante, muitas vezes o vendedor ele tem que ter a persistência em encontrar a solução correta para aquele cliente. E aí, quando eu fiquei esse tempo nesse ramo de imobiliárias, dos imóveis, eu via muitas vezes os corretores mostrando o imóvel errado para as pessoas.
Por não ouvir, não fazer as perguntas corretas, eles mostravam os imóveis errados, o cliente acabava comprando com outro corretor, né, que tinha apresentado o imóvel certo. E o que eu admirava muito na Vera, especificamente, é essa persistência em encontrar aquilo que o cliente queria. Tem essa persistência também, né? Sim, Não é só a sim. persistência em alcançar os números de vendas, mas dependendo do seu ramo, a gente tem que ter essa persistência de, olha, entreguei isso. Não, ainda não é. Por exemplo, um arquiteto que faz projeto, ele tem que ser persistente e resiliente também, a hora que o cliente vira e fala, ainda não chegou onde eu queria. Uhum. Ele tem que persistir em encontrar aquilo que faz sentido para o cliente e tem que ter resiliência, porque é o não que ele está ouvindo ali naquele momento. E nesse momento ele está vendendo o projeto, né? Exato. Para o cliente. Exato. Agora, o que acontece também é que, às vezes, a pessoa, por exemplo, no caso de um arquiteto que é o criador do produto, né? Ele é o dono, é o pai do filho. Uhum. E aí ele pega amor por aquilo e realmente o projeto muitas vezes é lindo. Só que, para ele, muitas vezes não é o que o cliente quer. Então, tem que tomar esse cuidado de olhar para o que o cliente precisa. Sim. E não o que a gente quer entregar para ele. Sim. Então, muitas vezes, o cliente vem comprar um treinamento e aquele treinamento que ele precisa é um outro. E se eu não tiver percepção do que é interessante para ele, ele pode levar alguma coisa que não faça sentido. Então é importante que você tenha um foco com o olhar do cliente. Ou seja, você tem que ser atento, você tem que ter técnica. E aí, nesse momento, a técnica faz toda a diferença. Para que você realmente atenda melhor o seu cliente e venda aquilo que é importante para ele. Eu anotei aqui uma coisa que é bem interessante para empresários que têm produtos. Muitas vezes, o cliente ou o mercado manda na empresa. O que é isso, Adriano? Manda na empresa. O próprio mercado começa a colocar preço no produto. E aí, um exercício que eu fiz essa semana com um cliente. Ele falou, eu quero mudar de mercado, eu quero mudar de posicionamento, só que esse mercado é muito prostituído. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo trabalha com preço baixo, com margem baixa. E falei, então você pode fazer o seguinte, você pode fazer um exercício e colocar o seu produto em um outro lugar, desde que você tenha uma estratégia. E aí, por exemplo, talvez você não conheça, ou se você conhece, uma marca chamada Alpinistar. O que a Alpinistar faz? Ela nivela por cima, ou seja, todos os clientes têm a mesma margem de lucro se comprar um pedido mínimo. E todos esses clientes vão comprar um preço sugerido. Ou seja, se você entrar hoje no site da Alpinistar, você vai comprar uma jaqueta, vou dar um exemplo aqui de um valor fictício, talvez R$990. Você não vai encontrar esse produto em outro preço. Você vai encontrar talvez mais caro, mais baixo não. Isso é o quê? É posicionamento. Então, se você tem posicionamento da sua marca, você começa a criar confiança no seu cliente. Só que para isso, você tem que ter autoconfiança, você tem que ter persistência e você tem que fazer o mercado entender isso. Para isso, você precisa dar algumas vantagens, né, para o seu cliente. Por exemplo, se eu compro mais, eu tenho mais margem de lucro. Se eu pago à vista, eu tenho mais margem de lucro. Agora, o que acontece? Tem alguns clientes, Marcela, que são mal educados. Ou seja, eu comprei, eu vendo do preço que eu quiser. Ótimo, só que você comprou um produto, por exemplo, que é meu. Então a Alpinistar, ela fala, o produto é meu. Ah, mas eu comprei. Ótimo, você comprou, pagou e você vai vender e vai ter lucro. Porque isso que é uma negociação, isso que é vender. Agora, para a Alpinistar, não é interessante que esse cliente venda com uma margem muito baixa. Por quê? Esse cliente, lá na frente, vai ter um problema financeiro. Se esse cara tem um problema financeiro, talvez a empresa dele quebre e talvez a Alpinistar deixe de receber. Eu estou dando um exemplo dela, mas muitas marcas fazem isso para proteger a sua marca. Então, a Nike faz isso, a Adidas faz isso,
Muitas marcas fazem isso. Então, isso chama-se posicionamento. Você trabalha bem, o seu cliente tem um produto com preço justo, o seu lojista ganha dinheiro e o seu vendedor tem que ter essa visão. Então, para você que é empresário, quer trabalhar mais a sua marca, essa é uma dica bem interessante para que você consiga modelar o seu mercado. Só que muitas vezes você vai ter que fazer uma força. E aí você precisa ter persistência para levar o seu produto para esse lugar. Um exemplo disso é o que o Cirque du Soleil fez. O Cirque du Soleil saiu de um mercado sangrento, e aí tem uma dica de livro também que é bem interessante, que é a estratégia do Oceano Azul. Então, ele diz que o mercado de circo estava aqui embaixo, onde todo mundo estava brigando por preço, por atrações. O que o Cirque du Soleil fez? Ele reinventou o circo, ele escolheu os melhores artistas e ele colocou ele em um outro lugar. Ou seja, o Cirque du Soleil não tem concorrente hoje. Ele cobra o que ele quer. Claro que ele entrega um produto bom, um produto agradável, e as pessoas estão dispostas a pagar por essa experiência. Agora, sobre experiência, Marcela, as pessoas pagam mais para ter experiência? Com toda certeza. Aliás, hoje muito fala-se sobre experiência e tem que vender experiência, só que as pessoas muitas vezes confundem experiência. Experiência é você proporcionar algo vivencial para a pessoa, algo que ela possa experimentar. E não só brindes. Muitas vezes, né? A pessoa acha que experiência é sair dando brinde. E, gente, às vezes dá tanto brinde que... Não tem lucro. Exato! Aí, a hora que vê, não teve lucro. E não é isso, né? Não é isso. As pessoas não querem brindes. Elas querem experimentar algo que aquilo que elas estão comprando pode proporcionar para elas. Isso é experiência. Não é sobre o que você entrega. E aí tem muito a ver com o que a gente fala muito em liderança, sobre essa questão de lidar com pessoas, de como entender sobre pessoas, que para que eu possa entregar uma boa experiência, eu preciso conhecer muito bem o meu público, entender o que ele precisa, o que ele busca, e aí sim, porque normalmente as pessoas... elas vão pela régua delas mesmas. Eu acho super legal entregar isso aqui. Vou entregar para todo mundo. E não é assim, né? A gente vê que falando em comércio, um comércio bem-sucedido é aquele que sabe, vou especificar mais, em roupas. É aquele que sabe fazer a compra de roupas que o mercado dele está pedindo. Perfeito. Que o nicho está pedindo e não o que ele gosta. Nem sempre o que está ali é um modelo que ele goste. Ele gosta de roupa. Isso é indiscutível com as pessoas, né? Que a gente fala, a gente tem que gostar do que a gente vende. Agora, nem tudo vai ser exatamente aquilo que é do nosso gosto pessoal, que combina comigo. Não, a gente tem que entender o que faz sentido para a outra pessoa. E aí eu vou estar proporcionando experiência. Perfeito. A partir do momento que eu me proponho a entender mais do outro, eu consigo proporcionar uma experiência melhor para o outro. Muito aí eu bom. faço aquilo que faz sentido para ele. Isso aí é ter instinto de valorização. Legal. Isso é extremamente importante para os vendedores. Por isso que eu falo muito que vendedor, ele não tem que aprender teorias de vendas. Ele tem que desenvolver habilidades de venda. Perfeito. Ele tem que desenvolver uma personalidade de vendedor. Isso o livro entrega. Isso é a base do nosso treinamento. Nosso treinamento de vendas, para você que ainda não conhece, é um treinamento que desenvolve a personalidade do vendedor. Então, lá você vai desenvolver habilidades e entender como que você se comporta em vendas. E passar a se comportar de uma maneira diferente em vendas. E uma coisa que é super importante nesse sentido
é a autossugestão, né, Dri? Uhum. Aquilo que a gente sugestiona no nosso cérebro, na nossa mente, aliás, não no nosso cérebro, na nossa mente, lá no subconsciente, é o que vai nos direcionar para a ação. E aí, falando em dicas de livro, um livro que é de uma riqueza imensurável, que vai ajudar o vendedor a desenvolver a persistência, a resiliência, a autossugestão, é o maior vendedor do mundo, Ótimo, de Og ótima dica. Mandino, né? Ótima É um dica. baita livro. Aliás, é um livro não só para leitura, né? Não, é um livro que propõe exercícios, práticas diárias, inclusive, para que a gente desenvolva de fato essas habilidades que são super importantes Perfeito. para o vendedor. Até porque, sobre autossugestão, se você não se sugestionar que você vai conseguir chegar onde você queira, que o produto tem um preço justo e vai atender as necessidades do seu cliente, muitas vezes você desiste. Sim. Porque a outra voz fica ali batendo na sua cabeça. Então, a parte que a gente coloca de autossugestão, e esse livro é um livro assim de cabeceira, tá? Todo vendedor tem que ter esse livro, beleza? Verdade. Agora, não adianta ter o livro se você não praticar. Exato. Né? Então, eu posso ficar escrevendo, esperar o Cristiano Ronaldo escrever um livro de como jogar futebol, que é o cara, o top hoje do mundo. Eu ler esse livro, existe um abismo até eu colocar tudo em prática. Ou seja, eu vou ter que me dedicar muito e talvez eu não chegue nem perto do que ele está. Então, da teoria para a prática, existe um abismo. Então, o que é ideal? Você ler e aplicar isso no seu dia a dia, que é o que gera resultado, que é o conceito do chá. Por isso que a gente treina as pessoas. Por isso que a gente pratica isso em sala. Para depois, no dia a dia, ficar mais fácil. Agora, uma dica para quem tem loja. Você falou de loja. Uhum. Muitas lojas, na crise, o principal... quem é mais afetado na crise é o comércio. Sim. O varejo. Então, uma dica para quem é do varejo. Se você trabalha em venda passiva, muda isso. Muda a cultura da sua empresa. Nós falamos no podcast anterior, e se você quiser saber um pouco mais sobre cultura, aqui em cima no card tem também esse podcast que fala sobre cultura empresarial, que é bem legal. Então, mude a cultura da sua empresa e passe a ter vendas ativas. Ou seja, vai atrás do seu cliente. Entregue de verdade para o seu cliente o que é interessante. Né? Crie estratégias. Né? Tem muitas dicas, muitos vídeos aqui no YouTube que podem ajudar. Agora, o que é mais importante? É que você, como dono da empresa, como líder, como vendedor, comece a ter vendas ativas. Ou seja, não fique esperando o seu cliente ir até você. Porque se a gente ficar esperando o cliente até você, talvez você não tenha o resultado que você precise. Ah, mas eu trabalho com marketing digital, Adriano, e aí eu trago muitos leads. Ótimo. É importante que a gente trabalhe atualizado. Agora, só isso não vai te trazer resultado. Então, você precisa ter outras frentes, outras estratégias, e aí é onde entra a resiliência, onde entra a técnica, onde entra a expertise do vendedor. E precisa ter meta e ir atrás disso. Sim, com certeza. Nós estamos chegando ao fim do Já? episódio, já. Ah. E antes de terminar, eu quero dar uma dica de ouro. E, gente, você que está me assistindo... Mas e se a pessoa não curtiu ainda, nem compartilhou? Ah, ela tá perdendo tempo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque esse é um dos episódios. Terão muitos outros episódios riquíssimos. Logo, nós teremos episódios de histórias de pessoas que vão compartilhar suas histórias de vida, que possam inspirar, conteúdos, falar sobre livros que possam trazer aprendizados. Então, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Ative aí o sininho para saber dos nossos novos episódios. E mande para também uma pessoa que precisa vender mais. Sim. Você conhece uma pessoa que precisa vender mais. Essa pessoa já te avisou que ela está com dificuldade em vender. Então, mande para ela que isso aqui pode mudar a vida dela. Ajude essa pessoa a vender mais, a ter novas atitudes. Então, esse podcast é feito para isso. Ajude essa pessoa, mande para ela. Você conhece uma pessoa que precisa vender mais. Agora, como a gente falou do comércio, a minha dica de ouro é: chame as pessoas pelo nome. O nome é o que nos representa. Quem deu o nome para a gente foram os nossos pais.
que são as pessoas mais importantes para a gente, porque é quem deu a vida. É quem nos deu a vida. Claro que, primeiramente, Deus, mas foi por nossos pais que nós viemos. Então, chamem a pessoa pelo nome. É muito... Falando em experiência, né, Dri? É tão desagradável. Você vai até uma loja, por exemplo. Oi, Flor. Oi, amiga. Ai, amiga, ficou lindo. Não, eu chamo Marcela, me chama de Marcela. Por favor. Né? Porque assim, gente, eu gosto do meu nome, eu quero que me chamem pelo meu nome. E outra, chame pelo nome, não crie apelidos. Por quê? Tem pessoas que vão adorar se você já começar a chamar de cara pelo apelido. Tem pessoas que não. Se caso você for uma pessoa que gosta de falar apelidos ou o prenome, né? No meu caso, as pessoas me chamam de Má. Pergunte para a pessoa, posso te chamar de Má? E aí tá tudo certo se a pessoa te der permissão. Agora, valorize o nome da pessoa. Se você quer proporcionar uma boa experiência para o seu cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é recepcionar a pessoa com um sorriso e chamar a pessoa pelo nome. Pergunte o nome da pessoa e chame ela pelo nome. Isso é extremamente importante. Eu já passei várias vezes por situações onde a pessoa estava com crachá. Uhum. Eu chamava a pessoa pelo nome, porque é algo que eu valorizo muito. E ela? A pessoa me chamava de amiga. Mas eu não era amiga dela. Ainda não. Podia vir a ser amiga? Óbvio que sim, mas naquele momento eu não era amiga dela. Então, a gente às vezes tem essa impressão que vou chamar de amiga, querida, eu vou criar proximidade. E na maioria das vezes a gente cria afastamento. Perfeito. Porque o nome é algo extremamente importante para a pessoa. Então, chamar a pessoa pelo nome já vai começar a ter uma experiência diferente para a pessoa. Aliás, que bom que você tocou nesse assunto, porque vendedores sem habilidade que querem criar confiança, conexão, proximidade com o seu cliente, tentam chamar por apelidos, tentam chamar por brother, amigo, flor, querida. E de verdade, desenvolva a habilidade em chamar as pessoas pelo nome. Você cria muito mais proximidade. Vendedores de alta performance respeitam as pessoas. E eles chamam as pessoas pelo nome. Agora, finalizando, o desafio da semana. Qual que é o desafio da semana? Se você está assistindo a gente e tem um desafio em vendas, coloque então na sua rede social. Qual que é o seu desafio em vendas que eu ou a Marcela, a gente vai fazer questão de responder todos os comentários. E se você tiver nosso contato, pode mandar mensagem, mas compartilhe lá na sua rede. Fala assim, eu estou com dificuldade em vendas. E coloque lá qual é a sua dificuldade que a gente vai passar diretamente para você. Ótimo, tá aí o desafio. Ótimo, ótimo. Eu adoro desafios, gente. Então, a gente sempre vai lançar um desafio para vocês, tá? Então, mandem pra gente pelo Instagram ou para quem aqui já YouTube, é cliente né? e conhece, tem o nosso WhatsApp, pode mandar pra gente também aqui no YouTube, nos comentários. Mandem pra gente, porque no que a gente puder ajudar, óbvio que será um prazer fazer isso. Antes de terminarmos esse episódio, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Ideal Oricâmbio, a Engeforce, a RCI e a Mastermind. São pessoas que acreditam que o nosso conteúdo pode ajudar outras pessoas e por isso elas estão conosco nesta nova jornada. E eu espero de coração que essa jornada seja muito rica para você que está nos assistindo. Nos acompanhe, venha nos assistir no próximo episódio, porque sim, o melhor ainda está por vir. Uma boa noite.